Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou fazer uma capa para essa Bíblia. Como vocês podem ver, ela tá bem desgastada, né? Tá descascando. E eu vou estar fazendo a capa dela. Vocês podem usar também para livro, né? Tô com esse dicionário aqui. Também pode ser para caderno, que fica muito legal. Aí eu vou usar essas capas aqui, porque eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa capa dela, ela é mole. Então, eu peguei essas capas de caderno e as medidas eu vou deixar aqui na tela. Porque como essas capas são bem duras, eu separei elas aqui pra mim colocar assim, ó, tá? E aí o resultado ficou bem bonito. Aí eu tinha esse tecido, pessoal, que tem essas bonequinhas. E aí eu separei essa daqui para me colocar na frente. E aqui eu tenho 2 vezes o tecido, tá? Nessa medida que tá na tela. E é 2 vezes, tá? 2 tecidos, que é o forro e o tecido principal. E aí eu separei uma manta também. Separei aqui, essa daqui vai ser a aba, onde eu vou colocar o botão. E tem também a manta. Esse pedaço aqui vai ser o bolso. Esse aqui vai ser o bolso, tá? Eu não tô falando as medidas porque eu tô deixando na tela, tá? E esse é o zíper. Aqui vai ser as alças, tá? Tem que cortar 2 vezes. Mas aí também, se vocês quiserem menor ou quiserem maior, aí vai depender de vocês. E eu vou usar esse botão. Botãozinho de pressão, tá? Esses branquinhos que tá em cima aí da mesa é da manta, tá? Na hora que eu cortei, ficou esses branquinhos. Já separei tudo aqui. E aqui eu começo com a aba, né? Aquele que eu vou colocar o botão, né? Eu peguei uma folha mesmo de caderno e vou desenhar aqui o formato que eu quero. Eu não quero ele reto, então eu desenhei aqui o formatinho que eu quero. Aí eu vou cortar e depois eu passo pro tecido. Aí, pessoal, também, essas medidas são pro tamanho dessa Bíblia. Mas aí, dependendo do que vocês forem fazer, vai ser outras medidas, né? Essa manta, eu vou cortar ela aqui. Porque como aquele tecido preto, esse tecido preto eu vou dobrar ao meio, né? Ó, dobrei ao meio. Então, não precisa a manta ser grande. Eu vou colocar o molde aqui em cima que eu fiz e vou passar aqui a caneta. Essa caneta aqui é azul, não dá muito pra ver, né? Assim pra vocês verem. Mas era que eu tava aqui, ó, ver se dá pra vocês verem. Dá pra ver bem fraquinho, né? Antes de fechar, eu vou fazer logo aqui o lugar dos botões, do botãozinho. Eu vou marcar aqui, né? Vou virar, marcar o meio. E vou fazer já os buraquinhos para passar esse botão. Mas eu não vou colocar ele agora, tá? Eu vou colocar ele só depois quando costurar. Coloquei a régua aqui só para ver se estava bem no meio, certinho. E aí eu vou fazer os furinhos, ó, ele vai ficar assim. Eu vou pegar aqui esse negocinho aqui do botão mesmo, para me marcar onde eu vou cortar. Né? Porque ele tem esse furinho no meio e tem esses 2 do lado. E vai ser esses 2 do lado aqui que é onde vai passar aquelas perninhas que tem no botão. Para abrir, eu uso mesmo aqui, ó, o desmanchador de costura. Eu coloco aqui e puxo e já corta.
Porque se fizer com a tesoura não vai ficar legal. Aí eu fazendo aqui, eu já tenho controle, o tamanho certinho. Ó, eu vou colocar aqui só pra vocês verem como que é. Ó. Vai ficar assim. Viu? Aí eu vou colocar agora aqui em cima da manta e vou passar a costura por cima. Por cima daquele risquinho que eu fiz. Lembra que eu coloquei o papelzinho em cima e fiz o risquinho com a caneta? Agora eu vou passar a costura por cima. Eu vou colocar uns alfinetes só pra não sair, né? Pra não ficar torto a manta para um lado e o tecido para o outro, para ficar bem certinho. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make. Aqui, pessoal, já fiz. Tô cortando. Tirando aqui o excesso. E aí eu vou virar. E vou colocar o botão. Na hora de colocar esse botão, eu vou pegar um lado do tecido preto e a manta, tá? Eu não vou atravessar esse botão pro outro lado, ó, como que vai ficar. Tô pegando só a manta e um tecido, um lado do tecido. Aí eu puxo aqui essas perninhas aqui pra fechar. E aí depois eu venho e desviro aqui certinho, aí vocês vão ver como que ficou, tá vendo? Só ficou de um lado. Ó, esse lado não mostra. Vou passar só uma costurinha aqui, fazendo um acabamento. Pessoal, esse vídeo ficou longo, infelizmente. Não deu pra mim diminuir mais, cortar mais coisas, né? Eu diminuí ele bastante. Ó, ficou assim. E aqui já vai ser as alças. Aqui eu vou cortar ele assim, ó. Vou diminuir a largura dele, tá? Porque se eu usar ele desse jeito, ele vai ficar muito grosso. Ó, eu vou colocar ele aqui, vou virar o tecido pra trás, ó. Tá vendo como que fiz? E vou passar uma costura, que quando eu desvirar, vai ficar no meio. Eu vou passar uma costurinha nessa pontinha aqui, só pra facilitar na hora de dobrar, tá? Mas depois eu vou até desmanchar ela. Então, como eu tava falando, o vídeo vai ficar longo, porque não tem como eu cortar mais coisas. Porque eu já tirei bastante coisa, mas o que tá aqui é o essencial, né? Que tá mostrando como que eu fiz. Então, não tem como eu diminuir. Mas eu espero que vocês entendam, gostem, né? E deixem like para me ajudar, se inscreve no canal. Ó, tá vendo aquela costurinha que eu fiz? É só para ajudar mesmo na hora de desvirar, tá? Eu vou desvirar aqui. E aí a outra, eu nem vou costurar aqui pra gravando, tá? Que é pra não aumentar mais o vídeo. Eu só fiz uma mesmo, pra vocês verem. Aqui, né, que vocês vão ver. Mas lógico que eu fiz as duas. Já desvirei, agora eu vou passar a costura toda em volta, tá? Um acabamento todo em volta pra firmar direitinho a manta dentro. Aqui eu já costurei a outra também, a outra alça. E eu já vou fazer esse acabamento nas duas.
Aí, pessoal, eu fiquei olhando, eu vou fazer um zigue-zague aqui em cima. Pra não ficar só o tecido liso, né? Pra ficar mais bonitinho. Eu vou fazer um zigue-zague aqui, grandão. E depois eu volto também ao contrário, tá? Pra ficar tipo um X. Mas eu fiz assim só nessa parte e no tecidozão principal. Nas alcinhas eu não fiz. Nas alcinhas eu fiz só o zigue-zague mesmo. Ó, ficou bonitinho, né? E aí, ó, na alça eu vou fazer só o zigue-zague. Não vou voltar depois fazendo de novo, não. Pra não ficar muito marcado também. Every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Aqui eu vou costurar a manta. Vou passar a costura na manta. E eu vou deixar esse espaço aqui, tá? De tecido. Eu vou passar aqui só pra segurar mesmo. Tá? E aí eu vou fazer também aqui, ó. O zigue-zague em cima bem grandão. Os risquinhos, tá? Aqui eu vou fazendo sempre retinho pra um lado. E depois eu venho e vou fazer ao contrário. Pra não ficar o tecido lisão. Aí eu fiz assim. Eu gosto de usar essa técnica, eu acho que fica bonito. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Aí, pessoal, ficou assim, tá? E aí aqui eu já vou marcar o lugarzinho onde eu vou colocar aquela bonequinha que eu cortei. Eu vou procurar aqui o meio, né? O centro. E vou marcar, que é pra mim colocar ela. Achei muito bonitinha. Porque parece que ela tá lendo, né? Sentadinha. Parece não, ela tá sentadinha lendo. Eu vou marcar aqui, bonitinho. E aí eu já venho e coloco ela. Pra mim colocar ela aqui, eu peguei uma fita dupla face. Só pra fixar ela. Às vezes eu não uso não, tá? Algumas vezes eu uso, às vezes não. Sempre dá certo. Aí eu vou colocar aqui, né? Pra segurar ela. E depois eu venho com um zigue-zague. O segredo é só deixar a mão em cima, segurando. E ver se ela não tá saindo do lugar, né? Pra não ficar espaço. Pra não sobrar. Aí eu vou colocar aqui, ó. Como fica bonitinha. Eu achei bonitinha, gostei. Agora eu vou passar o zigue-zague nela. Aí depois eu venho e vou fazer todo o contorno nela na reta mesmo, tá? Aqui onde tem como é que diga? Essas linhas dentro do desenho. Por fora eu vou fazer zigue-zague e por dentro eu vou fazer na reta mesmo. Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.
that's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away. Aí, pessoal, como que ela tá, né? Agora eu vou marcar o botão, o outro lado, né? Vou colocar aqui, vou ver onde que vai marcar. Aí eu já risco com a caneta, tá? Pra mim já fazer os buraquinhos, pra mim colocar o outro botão, né? Que esse botãozinho é de pressão. Aí pra furar eu faço do mesmo jeito, com desmanchador de costura. Pra furar. Essa parte eu já coloco logo, que é pra não ficar mostrando na hora que eu colocar a outra parte do tecido. Por isso que eu já coloco, tá? É facinho de colocar esses botões. E eles são bem legais. Gosto de trabalhar com eles. And go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what. Aqui eu vou colocar aqui as capas, né? A Bíblia, só pra mim ter uma noção aonde que eu posso cortar esse pano, tá? Eu vou marcar aqui, que eu vou deixar sobrando pra mim poder cortar, pra mim não perder todo esse trabalho que eu já fiz, né? Aí, aqui eu vou colocar um pedacinho a mais de manta, porque não deu o tecido até onde a manta até onde eu queria no tecido. Então, eu vou colocar um pedacinho a mais. Mas eu vou colocar só mesmo, vou costurar só mesmo nesse ponto mesmo que eu fiz em cima do tecido, só para fazer essas marcações. Aí aqui eu vou marcar aqui a parte do zíper. O zíper eu vou colocar do lado de trás. Ó, aí eu coloquei aqui só pra me ver mais ou menos onde que vai ficar, né? Aí eu vou marcar aqui. Ó, ele vai ficar aqui assim. Aí eu vou cortar ele, tá? Que aqui ele tá grande. Eu vou fazer ele menorzinho. Ó, já marquei. E agora eu vou colocar o pedaço da manta que eu falei. Só mesmo, só um pedacinho a mais, só pra completar aqui, tá? Aí eu junto esses dois pedacinhos aqui no zigue-zague. Aí eles ficarem juntos. Aí eu coloco aqui e dou continuidade nesse ponto que eu tinha feito, tá? Nesses pontos que eu fiz pra marcar o tecido. Agora vamos pro bolso, né? Aqui a parte de trás, vou marcar o meio, vou pegar o tecido, que vai ser o bolso, marquei o meio também, juntei ali e vou fazer a marcação em cima. Ó, aqui eu tô tirando a marcação, né? Deixei uns 4 centímetros até aqui onde eu vou fazer a marcação. Aí eu vou marcar, né? Fazer o risco. E depois eu venho, marco 1 centímetro para cada lado e faço a marcação de novo, tá? Esse primeiro risquinho que eu fiz, que é o que vai ficar no meio, é o que eu vou cortar depois. Ó, aí eu vou marcar aqui o tamanho do zíper, né? Que eu cortei, eu não quero tão grande. E tô finalizando aqui. Essas marcaçãozinhas aqui é só pra ajudar mesmo na hora de dobrar. Agora eu venho e passo a costura aqui. A costura eu passo só em volta, tá? Nessa costura do meio,
desculpa, nessa linha do meio, a primeira que eu faço, eu não costuro, porque é ali onde eu vou cortar. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please. Ó, aqui eu coloquei o zíper aqui, ó. Como vocês viram, eu coloquei uns alfinetes, tá? Só pra melhorar aqui, pra segurar o tecido. E aí eu já venho e passo a costura aqui por cima. Esse bolso ele é embutido, tá? Ele vai ficar pra dentro, não vai dar pra ver. Se vocês forem fazer com tecido preto e quiser fazer o bolso preto também, para não ficar mostrando esses pedacinhos que tá, fica melhor, tá? Mas eu fiz com esse tecido mesmo, até porque fica até melhor pra vocês verem na hora que eu fiz a marcação. Ó, ficou desse jeito, tá? Essa que é a parte que vai atrás. Agora eu vou passar a costura no bolso, aqui toda em volta aqui, ó, e vou virar assim para costurar. Eu não vou passar a costura pegando os dois tecidos, né, o preto e esse azul. Eu vou fazer só no azul, que não vai marcar o preto, tá? Tem que puxar o preto pro lado para fazer essa costura aqui. Ó, como que ficou, tá vendo? Não pegou o preto. Ó, ele não marcou o lado de fora. Agora, pessoal, no começo eu esqueci de mostrar essa marcação aqui. Eu cortei 4 tecidos nesse tamanho, que eu mostrei aí na tela. E passei uma costura juntando eles, tá? Ó, juntei assim, ó. E agora eu vou passar uma costura aqui por cima, para fazer o acabamento. Esses pedaços aqui, essa parte aqui é a parte que vai ficar dentro, segurando as capas da Bíblia, né? Do livro. Aí aqui eu vou marcar aonde eu vou colocar as alças. Pessoal, essa parte é muito importante, tá? Para vocês não errarem. Ó, coloquei o tecido, né, principal. Depois eu venho, coloco as alças, certo? Vou colocar aqui dos dois lados. Vou ver se tá tudo certinho. Aí depois daqui eu venho e coloco aquela aba do botão. Aquela aba do botão que eu fiz é do lado aqui do bolso. Tá vendo? Que do lado da bonequinha tá um botão, né? Um lado do botão. E o outro lado do botão vai ser do lado do bolso. Esse lado aqui. Tá? Ó, eu vou colocar a Bíblia dentro só pra me ver o tanto que eu vou precisar cortar. Por isso que eu achei melhor colocar em volta da Bíblia, né? Aí eu vou marcar aqui o tamanho que eu quero, tá? Então vai ficar assim. Ó, aí eu vou colocar aqui um alfinete, né, pra segurar. E puxar as alças pra dentro, tá? Depois dessa parte, eu vou pegar aquela última que eu fiz, lembra que eu falei? Ó, as costurinhas vai ficar pra cá, que eu só costurei um lado, né? Então, eu vou colocar as duas, né? Coloquei uma ali, vou colocar a outra aqui.
E, ó, o tecido principal, as alças, a aba do botão, agora essas abas aqui de dentro, né, que é as que segura. E eu não vou passar a costura toda em volta, pessoal, eu vou passar a costura apenas aqui, esse lado aqui, tá? Esse lado aqui, se não passar essa costura, não vai ficar legal quando você desvirar, que essa costura vai ficar mostrando. Depois que eu passei essa costura ali, aí eu coloco o forro por cima, né? Do jeito que tava lá. Coloco o forro, aí sim que eu venho com a costura toda em volta. Só que eu vou deixar aberto, eu vou deixar a abertura para me desvirar. Eu vou deixar a abertura do mesmo lado que eu fiz aquela primeira costurinha, lembra? Para segurar o tecido. Eu vou deixar um espaço que é onde eu vou desvirar, tá bom? Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Ó, agora eu vou desvirar. Já vou tirar aqui o excesso de tecido, né? Vou cortar aqui. Cortei os cantinhos, tá? Que é pra ficar mais... pra ficar melhorzinho na hora que virar o tecido. Ó, vou puxar, tá vendo? E aí, por isso que tem que passar aquela costura primeiro, antes do forro, tá vendo? Ó, como a abertura ficou dentro, ó, ficou embaixo dessas abonas grandes que eu coloquei, né? Ó, minha mão como aqui, como vocês podem ver. Aí eu só vou arrumar os cantinhos. Ó, ficou assim. Agora eu vou passar uma costura toda em volta, pra ficar um acabamento mais bonito. E já fechar aquela abertura que tá, né? Só que a abertura tá pra dentro. Não dá pra ver. Se não quiser fazer essa costura por fora também, não tem problema, porque não vai dar pra ver a abertura, porque ela tá embaixo aqueles tecidos que eu coloquei pra segurar as capas do livro, né? No caso aqui da Bíblia. Aí depois daqui já vai estar pronto. Só que aí agora eu vou colar aquelas capas de caderno na Bíblia, para não ficar solto. Aí eu vou colocar essas mantas aqui, porque aqui ela tá com esse buraco aqui, né? Tá um espaço aqui. Aí eu vou colocar assim para ficar mais reto. Aí eu tô usando cola quente para fazer isso, tá? Porque se deixar solto não vai ficar legal. Aí eu fiz assim. Aí eu já tinha colado meus dedos, né? Com cola quente. Mas é assim mesmo. Tenho muito costume de usar essa cola. Então quando a gente vai usar, a gente sofre um pouco. Ó, ela vai ficar bem durinha. Porque se eu não colocar essas capas de caderno, não ia ficar legal, porque essa capa da Bíblia ela é muito mole. Ó, ficou assim. Agora eu vou só colocar lá, ó, tá vendo? Vou passar aqui, ó. Um lado. O outro. Com jeitinho. E aí, tá prontinho. Olha que lindo que ficou. Uma graça, né? Aí não esquece de deixar like pra mim, pessoal, e se inscrever no canal pra me ajudar, tá bom? Olha como ficou lindo. É uma graça, gente. Eu amei, de verdade. Deixem like, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.